Para a chamada dos senhores deputados. 14 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Agradeço a presença de todos. Solicito do deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ao primeiro dia do mês de junho do ano 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Ivan Beltrão, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Flávia Cavalcantes, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camilo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias. Projeto de lei ordinária número 563/21, remetido pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a revisão anual das remunerações dos cargos em comissão e funções gratificadas do quadro de pessoal dos servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. O projeto foi encaminhado para a segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei ordinário número 564/21, de autoria do deputado estadual Bruno Toledo, que considera de utilidade pública a Associação Sônia Suruagi. Foi encaminhado o projeto para a segunda comissão. Indicações 997, 998, 999 e 1000/21, de autoria do deputado estadual Antônio Albuquerque. Indicações 1001 e 1002/21, de autoria do deputado estadual Paulo Dantas. Indicação 1003/21, de autoria da deputada estadual Fátima Canuto. Indicação 1004/21, de autoria do deputado estadual Bruno Toledo. Requerimento 762/21, subscrito pelo deputado estadual Ronaldo Medeiros, que justifica a ausência do dia 27/5. Requerimento 763/21, subscrito pela deputada estadual Jó Pereira, que justifica a ausência do dia 18/5. Requerimento 765/21, subscrito pela deputada Jó Pereira, que justifica a ausência do dia 19/5. São lidos, discutidos e aprovados os pareceres 964, 968 e 969/21 da segunda comissão. E registre-se que todos os pareceres recomendam a aprovação das matérias relatadas. Esgotada a matéria do expediente, pela ordem, o deputado estadual Inácio Loyola faz registro das passagens do dia da imprensa e o aniversário do jornalista Roberto Lopes. O senhor presidente associa-se ao registro da passagem do dia da imprensa e faz saudação, elogiando o papel desta para a democracia. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passe a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, a número legal para deliberar, são aprovadas as seguintes matérias. Em segundo turno de votação, os projetos de lei número 249/19, 364, 391, 408 e 421/20 e 493/21. E única as indicações de número 883, 892, 897, 900 e 917/21. São discutidas e encerradas as discussões das seguintes matérias. Indicações número 902 e 949/21. E os requerimentos número 760 e 761/21. Quando da discussão do requerimento número 761/21, para discutir, o deputado Silvio Camilo comunica que, em entendimento mantido com o deputado estadual Davi Maia, foi transformado de convocação para convite ao secretário de Estado da Agricultura, o senhor Maicon Beltrão. Para discutir, o deputado estadual Davi Maia confirma o entendimento que transforma a convocação em convite. Encerrada a ordem do dia, passa a explicações pessoais, é concedida a palavra ao deputado Antônio Albuquerque,
O orador solidariza-se com a médica Nice Yamaguchi e repudia a convocação pela CPI da Covid e tece severas críticas aos atos demagógicos que afrontam aos brasileiros nas ações da CPI. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto, o orador cobra o envio pelo governador do projeto de lei que acaba com os descontos abusivos nas aposentadorias dos servidores alagoanos. Com a palavra, o deputado Davi Maia, o orador faz apelo para que sejam colocados guardas-reios com urgência no trecho conhecido como Serra do Muro, na estrada que liga a cidade de Quebrangulo à BR-316, e lamenta vários acidentes com vítimas fatais. Não há mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a próxima sessão ordinária. A hora regimental encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2021, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 10 horas e 30 minutos, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Leo Loureiro, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Paulo Dantas, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davino Filho, do Ronalds, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. Não há ata nem expediente a serem lidos. Não há oradores inscritos na hora do expediente. Passe a ordem do dia, procedida a verificação de quórum, a número regimental para deliberar. São encerradas as discussões e aprovadas em segundo turno de votação os projetos de lei número 532, 541, 555 e 557/21 e as redações do vencido dos projetos de lei ordinária número 533 e 534/21. Encerrada a ordem do dia, passa a explicações pessoais. Com a palavra, o deputado Ivan Beltrão. O orador faz apelo à sensibilidade do governador Renan Filho para que determine o recapeamento asfáltico da estrada que liga Pindorama a Coruripe. Com a palavra, a deputada Jó Pereira, da tribuna, a oradora presta contas das ações desenvolvidas no âmbito da Comissão de Educação, pontuando com a volta das aulas na rede pública e a vacinação dos profissionais de educação e as escolas atingidas pelo afundamento de solo. Faz elogios aos deputados federais Arthur Lira e Tereza Nelma e ao senador Fernando Collor pela recepção e auxílio na visita que realizou recentemente a Brasília. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo, o orador parabeniza o governador pelos CISPs que estão sendo construídos no Benedito Bentes e Trapiche da Barra. Com a palavra, a deputada Jó Pereira, a oradora faz elogios aos CISPs e defende políticas públicas integradas e multissetoriais que assegurem à população acesso aos serviços com dignidade. E ao CRIA, observando que esta precisa estar atrelado a outras políticas públicas. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto, o orador, cobra o envio pelo governador do projeto de lei que acaba com os descontos indevidos dos aposentados. Com a palavra, o deputado Bruno Toledo, o orador, convida todos para participarem na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, às 9 horas, da audiência pública que discutirá o projeto de lei número 545/21, a LDO. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente.
Em discussão, as atas lidas pelo deputado Paulo Dantas. Nosso querido deputado Paulo Dantas. Não havendo que querer discutir, nem impugnar, considero-a aprovada. Deputado Bruno Toledo, para leitura do expediente da sessão. Projeto de Lei Ordinário 569 de 2021, autor deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado de Alagoas, da inclusão nas escrituras públicas de compra e venda, de promessa de compra e venda e de permuta imobiliária, o nome, o número de inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis e do número de inscrição do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas, Sindimóveis, que intermediou a negociação e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 565 de 2021, autor deputado Ronaldo Medeiros, dispõe sobre a vedação à exigência de experiência prévia por parte das empresas na seleção de estagiários no Estado de Alagoas. Projeto de Lei Ordinário 566 de 2021, autor deputado Ronaldo Medeiros, institui a política estadual de atenção específica para a população em situação de rua e o Comitê Gestor Estadual Intersetorial da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Comitê POP Rua e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 567 de 2021, autor deputado Ronaldo Medeiros, dispõe sobre a destinação de produtos apreendidos pelas autoridades do governo de Alagoas, produtos e mercadorias frutos de roubo ou furto, às instituições filantrópicas sem fins lucrativos do Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário 568 de 2021, autor deputado Ronaldo Medeiros, dispõe sobre o descarte de remédios vencidos e a obrigatoriedade da manutenção das farmácias, drogarias e congêneres de uma lixeira especial para a coleta deste material e da outras providências. Requerimento 566, deputada Jó Pereira. Tudo que consta expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno. Antes da andamento à sessão, deputada... Hoje é dia 2, o deputado Inácio Loyola está inscrito. A tribuna de Vossa Excelência e desejar aqui felicidades ao nosso querido deputado Antônio Albuquerque, o decano da casa. O Antônio Albuquerque completa hoje 57 anos, dos quais 27 praticamente dedicado à Assembleia Legislativa. Então, não faltou hoje para dar esse abraço, mas vamos ligar para ele e dedicar felicidades a ele e à família toda. Então, Vossa Excelência, com a palavra, deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, deputada Jó Pereira, Ângela Garrote, senhores deputados, quero também aproveitar a oportunidade, presidente Marcelo Vitti, parabenizar o deputado decano desta casa, que hoje completa 57 anos de existência, que é o deputado Antônio Albuquerque. Desejo tudo de bom para ele, que continue sendo esse grande instrumento em defesa do povo do nosso querido estado de Alagoas. Mas, senhor presidente, hoje eu venho falar sobre 2 temas, antecipadamente. Amanhã começo pela minha cidade, Piranhas. Piranhas amanhã completa 134 anos de independência política. 134 anos de história. Apesar que, nas minhas pesquisas, os primeiros registros de Piranhas vêm de 1503, quando, pela primeira vez, Américo Vespúcio navegou nas águas do Rio São Francisco. E, na minha visão, pelas condições de navegabilidade do Rio São Francisco, ele só chegou até onde hoje é exatamente a cidade de Piranhas. Por que isso? Porque, a partir dali, o Rio São Francisco não oferecia condições de navegabilidade, que era um rio totalmente encachoeirado.
aproximadamente 60 quilômetros a 70 quilômetros de cachoeira, e anos depois, já em 1945, foi criada a Chesf, e nesta região estão instaladas 7 hidrelétricas, que é a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Piranhas esteve presente nos momentos mais históricos da história do Nordeste. A visita de Dom Pedro II, em 1859, ali esteve, e quando volta ao Rio de Janeiro, projetou um projeto de integração para as regiões do Brasil e encontrou exatamente na cidade de Piranhas o ponto de interseção para integrar a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, quando idealizou, iniciou e concluiu a primeira etapa da Transferrovia, que teve como quilômetro zero Piranhas, que iria até o estado do Pará. Lamentavelmente, em 64, veio a proclamação da República, ele foi deposto. Esse projeto foi engavetado. Em 1964, um dos primeiros atos do governo militar foi a desativação da estrada de ferro que ligava Piranhas a Petrolândia, em Pernambuco, que foi batizada de Ferrovia Paulo Afonso. Na década de 1930, quando o fenômeno cangaço criou corpo aqui no Nordeste brasileiro, no dia 28 de julho de 1938, foi exatamente em Piranhas arquitetado e veio a ser concretizada a morte de Lampião e mais 10 dos seus comandados, e ali chegou ao final, na minha visão, o maior fenômeno social da história do Nordeste brasileiro. Posteriormente, ao final do século passado, quando o Nordeste precisava do seu principal combustível para dar continuidade a uma política de desenvolvimento, o combustível era esse, energia elétrica, e foi em território piranhense, dividido com o município de Canindé de São Francisco, em Sergipe, que a nossa engenharia encontrou as condições favoráveis para se construir, naquele momento, a hidrelétrica mais moderna do mundo, a hidrelétrica de Xingó, a maior do complexo Chesf, e, evidentemente, o encerramento das possibilidades de se construir mais hidrelétricas no Rio São Francisco por conta da degradação em que se encontra ele. Por conta disso, senhor presidente, deputados e deputadas, eu quero parabenizar todos os meus conterrâneos, na pessoa do prefeito atual, Tiago Freitas, que vem correspondendo à expectativa de todos nós piranhenses, e numa pesquisa realizada essa semana, ele obteve a aprovação de 78%. O outro ponto que eu quero tocar, senhor presidente, é que no dia 3 de junho também, amanhã, é comemorado o Dia em Defesa do Rio São Francisco. Isso foi estabelecido em 2014 pelo Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco. Me orgulho muito de ter participado anos e anos desse comitê. Fui um dos fundadores e o representante dos prefeitos de Alagoas nesse comitê, quando ali foi criado e quando eu, prefeito de minha cidade, Piranhas. Eu venho insistindo, persistindo, e não vou desistir de dizer que passou essa pandemia, nós voltamos a dizer que o maior problema que o Brasil vai enfrentar é exatamente a situação crítica de degradação, de dilapidação que se encontra o Rio São Francisco. O Rio São Francisco está morrendo, o Rio São Francisco é um paciente que está na UTI, e as autoridades competentes desse país não despertaram para esse grande problema.
o Nordeste sem o Rio São Francisco passa a ser um deserto. São Francisco é responsável por 75% da geração de energia consumida por nós nordestinos. Energia foi produzida pela Chesf, é responsável pelo abastecimento de inúmeras cidades de Minas, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, e agora com essa transposição para Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. É responsável por 300 mil hectares de projetos de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. É responsável pelo lazer, pelo turismo, pela navegação, ou seja, de cada 100 litros de água potável que o Nordeste brasileiro tem, 75 é oriundo do Rio São Francisco. Ou seja, volto a repetir, o Nordeste sem o Rio São Francisco passa a ser um deserto, é o Egito sem o Rio Nilo. Por conta, eu quero parabenizar todos que fazem o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, que estabeleceu esse 3 de junho como Dia em Defesa do Velho Chico. Eu lembro que nas comemorações dos 500 anos de descobrimento do Rio São Francisco, que foi exatamente em 4 de outubro de 1501, eu, na condição de prefeito de Piranhas, eu rendi homenagens, construímos um marcos e deixamos aquele marco um apelo para a restauração do Rio São Francisco. E naquele momento, senhor presidente, eu dizia que Piranhas passaria a ser a cidade guardiã do Rio São Francisco. Outro tema é no dia 5, senhor presidente, deputadas e deputados. O mundo comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Um dos bordões meu nesses últimos anos é dizer, ou a gente cuida da nossa morada, da nossa casa, do nosso planeta, ou a gente vai acabar com o nosso planeta, a nossa morada, que é o planeta Terra. Os desmandos ecológicos, os crimes para com o meio ambiental, a falta de conscientização e educação ecológica faz com que o mundo hoje enfrente inúmeros problemas, tendo como a causa principal o maltratamento que nós estamos dando à nossa morada. E por conta disso, senhor presidente, a ONU estabeleceu que esse ano vai ser assinado um tratado no Paquistão que tem como objetivo principal a restauração de todos os ecossistemas do planeta Terra. Isso é uma maneira que as autoridades competentes do mundo estão conscientes exatamente da preservação, do zelo que precisamos dar aos nossos mares, aos nossos oceanos, aos nossos rios, às nossas lagoas, às nossas florestas, ou seja, ao meio ambiente de um modo geral. Por conta disso, senhor presidente, eu encerro a minha fala de hoje. Fico muito honrado em conceder à parte essa brilhante deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, deputada Ângela Garrote, deputado Inácio, mais uma vez ocupa a tribuna desta casa, trazendo, como é de costume, como é de hábito, a defesa do Rio São Francisco, a defesa do semiárido alagoano, e eu quero, por isso, parabenizar Vossa Excelência, também abraçar o prefeito de Piranhas pelo trabalho que vem desempenhando. Sei que Vossa Excelência vem ajudando e colaborando para que isso aconteça, para que isso seja realidade. Sei da competência do prefeito, mas também sei do carinho que todos vocês nutrem pelo município de Piranhas, e tudo que é feito com muito amor, com muita dedicação, é feito muito bem feito, e as pessoas percebem isso no seu dia a dia. Mas gostaria, deputado Inácio Loyola, de dizer, nesse dia 2 de junho, nos referindo, Vossa Excelência bem colocou,
ao dia 3 de junho, o dia em defesa do Velho Chico, né, um dia instituído pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Eu gostaria de dizer que, historicamente, nós temos visto, e eu digo isso lamentando, digo isso com muita tristeza, que, historicamente, nós temos visto a descontinuidade, né, de projetos, de políticas públicas, de infraestrutura, de infraestrutura, de preservação ambiental, projetos que poderiam ser concluídos, se concluídos num tempo menor, se não se arrastassem por tanto tempo, poderia hoje estar trazendo enormes ganhos para as pessoas das localidades ribeirinhas. E falo isso, deputado Inácio, isso sempre traz prejuízo para todos nós, para os cidadãos, para nós que fazemos parte da política, e aqui eu gostaria de citar alguns que foram descontinuados ou que, infelizmente, se arrastam ao longo do tempo, né? A transposição do São Francisco, né? As próprias políticas públicas, programas e projetos de preservação do Velho Chico, né? A própria recuperação do Rio São Francisco, a transposição. Poderia aqui citar as malhas ferroviárias que foram deixadas de lado, né? E isso traria muito desenvolvimento não só para o Brasil, mas também para Alagoas. O Congresso Nacional tem aprovado muitos projetos, e a semana passada eu estive com o ministro de Infraestrutura, e ele pedindo agilidade para o que o Congresso aprove, a autorização da realização de ferrovias pela iniciativa privada. Então, essa descontinuidade, essa falta de continuidade precisa ser alertada, porque o Velho Chico vem sofrendo por falta de continuidade de políticas públicas efetivas ou, como eu disse no começo, pelo prolongamento de obras estruturantes, de infraestrutura, que ajudaria muito a recuperação, a preservação do Velho Chico, como também ajudaria e colaboraria economicamente para o desenvolvimento econômico de todo o nosso semiárido. Então, venho aqui dizer a Vossa Excelência que nesse dia, mais do que nunca, também em respeito ao meio ambiente, pela data que se aproxima, nós precisamos, enquanto brasileiros, enquanto exercendo cargos públicos, prestigiar mais do que nunca a continuidade das políticas públicas, mas também o planejamento das ações e dos programas de curto, médio e longo prazo, e, quando planejado, que esse planejamento seja observado por quem elaborou e pelas pessoas que possam atuar nos diversos cargos públicos. Esse é o meu desejo nesse dia pontuado por Vossa Excelência, já parabenizando o seu pronunciamento como um alagoano, sertanejo, aguerrido, guerreiro, defensor do Velho Chico. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Jó Pereira. Vossa Excelência é um patrimônio vivo da política alagoana do Estado de Alagoas. Mas Vossa Excelência colocou com muita propriedade. O grande problema do Brasil é a falta de planejamento. Falta de planejamento. O único governante na história do Brasil que pensou num plano de governo de Estado foi Dom Pedro II. Se eu fosse discorrer isso, eu levaria, eu acho que a manhã toda. E que ele encontrou na cidade de Piranhas o ponto de interseção para promover esse intercâmbio entre essas regiões do Brasil. E foi quando eu disse que, em 1859, quando ele chegou lá, ele teve a ideia de colocar em prática o projeto de construção da Transferrovia. E eu queria alertar que Piranhas também teve. Quando se iniciou essa Transferrovia, eu esqueci de colocar isso, em 1877 nós tivemos uma das maiores tragédias naturais da história da humanidade. A seca de 1877. E Dom Pedro II, comovido, até disse: se preciso for, doarei a coroa do império, de modo que a seca não faça mais vítima no Nordeste brasileiro.
É claro que anos e anos se passaram, a coroa não perdeu nenhuma pedra preciosa e a seca ainda continua fazendo desta região uma das regiões mais pobres do planeta. Mas diante dessa tragédia de 500 mil nordestinos que morreram de fome, de sede e de doença, em torno de hoje foi 5% da população brasileira. A nível de hoje era mais de 10 milhões de pessoas. Que fez Dom Pedro II de imediato, autorizou, senhor presidente, a construção dessa tão sonhada transferrovia que só foi concluída a primeira etapa. E a cidade de Piranhas recebeu todos esses flagelados da seca e ali se deu início à construção dessa transferrovia que ficou só na primeira etapa, a região mais difícil que cortava todo o cânion do Rio São Francisco. Então Piranhas esteve presente também, além da transferrovia, ele absorveu, a cidade de Piranhas absorveu todos os nossos irmãos nordestinos que ali tinham trabalho, salário, água, comida. Então, foi também Piranhas, naquele momento, a cidade que absorveu toda essa família faminta por conta da seca de 1877, quando se deu início, em 1879, à construção da ferrovia Paulo Afonso. Mas, senhor presidente, muito obrigado. Eu agradeço ao ilustre deputado Ronaldo Medeiros. Deputado Inácio, o tema meio ambiente, né? Parabenizar Piranhas. Excelência representa tão bem nessa casa, foi prefeito, deputado hoje. Mas o meio ambiente hoje, a gente vê a política ambiental do governo Bolsonaro, uma política que transforma florestas em fumaça, né? E essa falta d'água aqui no São Francisco, o rio morrendo, como Vossa Excelência sempre traz aqui para a gente com muita propriedade, isso vai se estender também e continuar nesse ritmo de devastação do meio ambiente para outras regiões. Vossa Excelência sabe que é da área, é profissional da área, que as árvores atraem chuva também, né? Além de atrair chuva, segura as terras para que essas terras não vá para o rio e cause. Ali a gente vê em Pão de Açúcar, por exemplo, da Ilha do Ferro até Pão de Açúcar, a gente vai de barco ali e tem locais que é 2 palmos, 1 palmo de água, só tem areia. Isso é graças à devastação do meio ambiente. É um tema muito importante, né? Eu já leio, vejo estudos e pessoas que colocam, né, em risco o consumo da carne de alguns países que devastam áreas, que derrubam árvores para criar boi, por exemplo. A Europa está se criando uma consciência hoje muito grande. Então, esse tema que Vossa Excelência traz aqui do Rio São Francisco, ele serve, né, não só para o Rio São Francisco, mas ele serve para o nosso Brasil, para o mundo. Que se pense melhor que futuro nós estamos construindo para gerações futuras. E a gente vê que hoje esse futuro, ele vislumbra, não é, ser um futuro sem futuro. Não teremos futuro caso se continue a devastar, a destruir. O Rio São Francisco, a tendência dele é se tornar um riacho. Essas hidrelétricas que tem no seu percurso, foram construídas, a gente vê aí que agora o Brasil vai entrar na fase vermelha, a bandeira vai ser vermelha, a gente vê que isso tudo é fruto da devastação dos rios e principalmente São Francisco. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, não é? Que é costumeiro nessa casa. Muito obrigado, deputado Ronaldo Medeiros. Vossa Excelência colocou perfeitamente essa preocupação e, como eu iniciei, quero encerrar. E, mais uma vez, repetir o meu bordão. Ou a gente cuida da nossa casa, da nossa morada, que é o planeta Terra, ou senão a gente vai acabar
com exatamente a nossa morada. E que é a ecologia, a preservação do meio ambiente, na minha visão, no meu entendimento, é a ciência do século. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concedo uma parte ao ilustre deputado Cabo Bebeto, que veio a estilo agora Gandhi. Ele só falta colocar aqueles óculos redondos e ele fica exatamente a cópia sósia do grande líder indiano Gandhi. Uma palavra, o deputado Cabo Bebeto. Agradeço a parte, deputado Inácio Loyola, mas a distância entre eu e Gandhi é muito grande. É só apenas para rebater. Agora, Bolsonaro é o culpado pelo baixo nível do São Francisco, pela depreciação do São Francisco. Eu pesco lá já tem um certo tempo e não é do governo do Bolsonaro para cá, não. O problema do São Francisco é bem antigo e outros governos, inclusive o do PT, fechou os olhos por muitos e muitos anos para aquele rio tão importante. E o penedense, quem convive na beira do rio, sabe muito bem que o problema é muito mais antigo do que o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro. Enfim, mas só para contrapor com matérias, eu vou colocar até no grupo dos deputados, que aí é bom que a gente se informa direitinho. ONU, estudo da ONU aponta que Brasil é líder na proteção de florestas. Está aqui, e vou botar aqui Correio Brasiliense, Brasil está entre os que mais preservam o meio ambiente. Então, eu vou colocar nos grupos para que os deputados, quando forem fazer esses comentários, tenham também mais uma informação para buscar. Agradeço, parabenizo pelo tema e agradeço a parte, deputado Inácio Loyola. Obrigado, deputado Cabo Bebeto. Vossa Excelência diz correto. Esse projeto de transposição, por incrível que pareça, vem desde 1847. Só que naquela época se justificava. O Rio São Francisco era um rio pujante, o sertão nordestino não tinha a mínima infraestrutura de convivência com o semiárido, mas que ele foi colocado em prática, esse criminoso projeto de transposição, nesses últimos 15 anos, que veio agravar muito mais a situação em que se encontra o Rio São Francisco. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente, e que Deus nos proteja. Parabéns, deputado Inácio Loyola. Me associo às palavras de Vossa Excelência. Parabenizo nossa querida e respeitada Piranhas, em nome do Tiago, prefeito, Tiago Freitas, ao tempo em que enalteço aquele município pelo seu valor histórico, por ser um dos lugares mais bonitos do Brasil e um motor da nossa economia quando nós olhamos para o turismo. Piranhas é o segundo destino turístico do estado de Alagoas hoje, retirando Maceió. Maragogi, e depois é Piranhas, e tenho certeza com os próximos investimentos, com a competência do vosso sobrinho à frente daquele município, logo poderemos chegar em primeiro lugar. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro gostaria de parabenizar o deputado Antônio Albuquerque pela passagem do seu aniversário. Deixo aqui os nossos parabéns. Segundo, parabenizar o deputado Inácio pelo belo pronunciamento de Vossa Excelência, profundo conhecedor da história de Alagoas, da história do Brasil, e que são pronunciamentos como esse que enaltece a Casa de Tavares Bastos. Senhor presidente, o motivo que me traz, principal que me traz à tribuna nesse dia, é destacar a solenidade que será realizada pouco mais no Palácio dos Martírios, tendo como o governador Renan Filho assinando a ordem de serviço da duplicação de Maceió até a Barra de Santo Antônio. Será a primeira etapa da duplicação Maceió-Maragogi. Então, quero parabenizar o governo do estado de Alagoas por mais essa brilhante obra que vai, entre outras coisas, beneficiar o turismo no estado de Alagoas e que é mais uma rodovia duplicada pelo governo do estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Fornalha, deputado Silvio. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência está inscrito, mas não temos mais espaço na hora do expediente. Claro. Aí Vossa Excelência fica transferido para explicações pessoais, ok? Deputado Davi Maia, Vossa Excelência para breve comunicado. Senhor presidente, o discurso que eu vou fazer eu faço em explicações pessoais, mas eu gostaria de fazer uma parte à fala do nosso líder do governo, deputado Silvio Camelo. Antes de tudo, parabenizar nosso companheiro de parlamento, deputado Antônio Albuquerque, pela passagem do seu aniversário. Eu estava esperando acontecer essa assinatura da ordem de serviço para me manifestar hoje, deputado Cabo Bebeto. Porque eu estava na assinatura da ordem de serviço da duplicação da L101 Norte, ainda como secretário do então prefeito Rui Palmeira, logo assim que o governador Renan Calheiros assumiu o governo. Eu estava lá, foi ali na Assomal, foi no primeiro semestre quando o governador assumiu o mandato, ainda não tinha nem crise com o prefeito Rui Palmeira naquela época. Estávamos todos lá, fomos aplaudir o governador, acreditando na boa intenção do governador de executar aquela duplicação, a obra que é esperada, desejada, almejada por todo o estado de Alagoas. E já se passaram, presidente, o primeiro mandato, nós já estamos no terceiro ano, no primeiro semestre do terceiro ano do governo Renan Filho, e a obra da duplicação não aconteceu. Para construírem um viaduto, demoraram 4 anos. Um viaduto, causando um impacto ambiental absurdo aos rios Jacarecica e Guaxuma. Agora, o governador fala durante a pandemia que vai fazer, e colocou ontem no seu Twitter um comunicado à sociedade alagoana, que irá fazer a ordem de serviço do segundo trecho. Qual é o primeiro trecho? Onde é que terminou o primeiro trecho? Primeiro precisava dizer. Mas que vai fazer a ordem de serviço do segundo trecho da duplicação da L101 Norte. Então, esse que Vossa Excelência participou da assinatura era o primeiro trecho? Não, esse não era não, senhor presidente, que ali eu vi a maquete começava em Jacarecica e terminava em Maragogi. Então era um super trecho. Era um trecho único. A verdade é uma só, senhor presidente. Se eu fosse o governador, eu teria vergonha desse anúncio que ele fez hoje. Eu teria vergonha de participar de uma ação dessa. Eu teria vergonha de enganar mais uma vez a sociedade alagoana. Se quer, termine, vá lá para a inauguração. Agora vai ficar bonito, homem que não faz aglomeração, aglomerar hoje mais uma vez no Palácio, para dar ordem de serviço de uma obra que iniciou há 6 anos atrás, há quase 7, vai ficar bonito hoje. A sociedade vai perguntar o que é que está acontecendo. Vai ficar ridículo. A palavra é essa, governador. É ridículo a ação que você vai fazer hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns. E fica aí minha palavra para explicações pessoais. Vossa Excelência está escrita explicações. Muito bem, deputado. Pífio. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu ouvi atentamente o deputado Davi Maia e me chamou a atenção para o posicionamento do governador. Olha, vergonha faz ter as piores estradas do país. Vergonha faz não construir. Vergonha fazia se o governador não tivesse recuperando as estradas. Mas eu me sinto feliz em ver o governador dando ordem de serviços para recuperação, para duplicação, para a construção de novas estradas. E quero aproveitar aqui para anunciar que o governador já me antecipou que irá fazer a recuperação da estrada de Atalaia até Palmeira dos Índios, passando o Capela, Cajueiro, Viçosa, Paulo Jacinto, Quebrangulo, que é a terra do deputado Davi Maia, numa demonstração de reconhecimento do governador ao trabalho do deputado Davi Maia. Então me sinto feliz em ver que nós temos as melhores estradas do Brasil e que temos um governador que trabalha, que paga bem o seu salário e o voto
que os alagoanos lhe deram. Então, parabéns, governador Renan, por mais essa obra que hoje faz essa ordem de serviço. É uma obra de extrema importância para Alagoas, é a duplicação de Maceió a Maragogi. Uma obra extraordinária. O turismo é o grande centro de movimento de geração de emprego e renda no estado. E de Alagoas a Maragogi, de Maceió a Maragogi, é turismo. E essa duplicação é extraordinariamente boa para o turismo e para todo o estado de Alagoas. Muito obrigado. Parabéns, deputado Chico. É isso mesmo. Deputado Francisco Tenório, para a verificação de quórum. 20 deputados presentes, senhor presidente. Então, havendo o número, vamos inaugurar nossa ordem do dia. Votação única das indicações. Da indicação 920-2021, deputado Jair Lira, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 949-2021, deputado Jair Lira, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do requerimento número 760-2021, deputada Ângela Garrote, requer a mesa na forma regimental moção de apoio ao projeto de lei número 2564-2020, que tramita na Câmara dos Deputados Federais, instituindo o piso salarial nacional dos enfermeiros técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Discussão em primeiro turno do projeto de lei do deputado Francisco Tenório, que considera de utilidade pública a sociedade civil de desenvolvimento cultural e social do município de Champreta. Em discussão. Deputado Chico. Encerra a discussão. Discussão única das indicações. Indicação número 887-2021, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Em discussão. Encerra a discussão. Indicação 888-2021, deputada Cibele Moura, em discussão. Encerra a discussão. Indicação 899-2021, deputado Francisco Tenório, em discussão. Deputado Chico. Encerra a discussão. Indicação 902-2021, deputada Flávia Cavalcante, em discussão. Encerra a discussão. Indicação 904-2021, de autoria do senhor deputado Breno Albuquerque, em discussão. Deputado Breno. Encerra a discussão. Indicação 905-2021, da autoria do senhor deputado Breno Albuquerque. Deputado Breno, para discutir. Encerra a discussão. Discussão única do requerimento número 764-2021, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Requer a mesa na forma regimental que seja encaminhado ao doutor Milton Enio Neto de Gouveia, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, voto de louvor por toda a sua trajetória médica e literária em favor dos alagoanos. Encerra a discussão. Antes de encerrar a ordem do dia, deputado Davi, Vossa Excelência não fez uma solicitação para um projeto de lei? Vossa Excelência fez uma solicitação para a inclusão de pauta de um projeto de lei? Ah, ok. Tá bom. Então, encerrada a nossa ordem do dia, deputado Davi Maia, escrito em explicações pessoais. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores que nos assistem, funcionários dessa casa. Senhor presidente, no ano passado, eu estive aqui nessa tribuna e fiz uma série de denúncias sobre o LACEN, sobre o Laboratório de Análise do Estado. Hoje, senhor presidente, a entidade da UFAL, o Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, a OAPPEC, faz uma apresentação de urgência, faz uma revelação de urgência. De acordo com o último boletim do LACEN, o estoque de testes para a Covid em Alagoas é baixo
diante do crescimento da doença. O alerta foi feito pelo Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid. Segundo os dados em estoque, o Estado tem 2.210 testes de RT-PCR, considerado que o padrão ouro na testagem de paciente é mais de 11.945 testes rápidos, feitos nos locais reservados para receber paciente com sintomas gripais. Para o observatório, os níveis de testes disponíveis são muito baixos diante do recente agravamento da pandemia. E ao contingente de testes pendentes, somente na última semana divulgada, Alagoas tem 16.905 casos em investigação, conforme dados do Boletim Epidemiológico de 1º de julho. Senhores deputados, nós temos quase 17 mil casos em investigação só nesta semana. E nós só temos, deputado Ricardo Nezinho, 2.000 testes rápidos na Secretaria de Saúde e no LACEN. Não, 2.000 testes PCR, 12.000 testes rápidos. Nem somando os dois, porque no caso a gente precisaria dos dois para o mesmo paciente, mas nem somando os dois, nós conseguiríamos atender os pacientes que já estão no nosso plantão. E fica claro, deputado Cabo Bebeto, da ineficiência da gestão, mesmo que o secretário Alexandre Ares queira dar aquelas explicações que ele prefere criticar, ficar com raiva, e foi muito bonito de ver ele sendo desmentido na televisão pelo professor da UFAL, que fez a afirmação. Mesmo que ele queira se constranger, é claro que o Estado nunca conseguiu resolver a questão da testagem dos nossos pacientes. Isso está claro, está transparente. Nós temos um problema sério no LACEN, que desde o começo desta pandemia ficou comprovado a má gestão. Nós temos um problema sério de testagens que não foi aceito, inclusive, na sua totalidade, a parceria com a UFAL, com os laboratórios da UFAL, que tinham naquele momento, e tem até hoje, condições de estabelecer uma testagem em massa, desde que a Secretaria de Estado da Saúde forneçam os insumos. Nós temos condições de atender a todos os nossos pacientes, mas simplesmente falta uma palavra: gestão. E, senhor presidente, pegando um gancho num discurso, ficou claro, eu não sei se vossas excelências lembram, quando aqui eu denunciei o LACEN, a família Calheiros tinha sido toda testada. Mesmo naquele momento onde as grávidas, as enfermeiras, os pacientes, que é uma situação inclusive recorrente até hoje, não conseguem ter acesso ao resultado, deputado Paulo Dantas. Mesmo naquele momento, hoje acontece a mesma situação. A pessoa depois que está curada, chega o resultado do teste. A pessoa depois que morre, chega o resultado do teste. Mas naquele momento era muito mais grave a situação. E a família Calheiros, depois de uma festa lá em Murici, foi toda testada. E os relatórios que essa casa teve acesso comprovam isso. Inclusive se encontra na Comissão de Saúde, da comissão dessa Casa da Saúde. Mas hoje, pegando um gancho na situação de Murici e do LACEN, e eu falei da palavra gestão, fica aqui o nosso questionamento. A Prefeitura de Murici ontem, deputada Jó Pereira, divulgou que o município já está vacinando pessoas com 45 anos de idade. 45 anos de idade. A falta de gestão, com certeza, não é um problema na cidade de Murici. Porque enquanto a média estadual é de 55, enquanto todas as cidades estão anunciando 55 anos, a cidade de Murici está anunciando 45 anos. E fica ainda a questão: por que os outros municípios do estado
deputado presidente da Comissão de Saúde, Léo Loureiro? Por que os outros municípios do estado não conseguiram diminuir a idade? Por que todo mundo está aí na média entre 58 e 55? E eu aqui estou falando da minha Quebrangulo, estou falando de Palmeira dos Índios, eu estou falando de Santana do Ipanema, de Paripueira, de Maravilha, de Arapiraca, de Maceió. Eu fiz esse questionamento à Secretaria de Saúde. E todas as respostas da Secretaria de Saúde a Secretaria emite semanalmente os relatórios de vacinação. Não, isso não me interessa, os relatórios, porque o relatório é o que a Secretaria quer divulgar. Eu quero uma coisa simples, senhor presidente. Qual é a equação de distribuição da vacina? Por que é que Murici consegue vacinar até 45 anos de idade e a média das cidades do estado de Alagoas não está em 55 anos? Por que é que a gente consegue avançar na cidade de Murici e não consegue avançar em Messias, que é do lado? Essa é uma questão, e eu peço aqui mais uma vez a intervenção do presidente Léo Loureiro, da Comissão de Saúde, que mostra claramente a utilização política das vacinas. Isso está claro. Isso é muito simples de se ver, está no Instagram do prefeito Olavo, a quem eu quero parabenizar, porque eu queria ser cidadão de Murici, que já está chegando perto da minha idade. Mas qual é a diferença de Murici para minha Quebrangulo? Qual é a diferença de Murici para Cajueiro do deputado Bruno Toledo? O cidadão muriciense é especial? É uma crise, é uma política. Eu vejo os senadores da CPI, o senador Renan Calheiros enche a boca, né? Ontem estava, inclusive, trazendo o Neymar para a pauta, dizendo que o Neymar não podia jogar a Copa América. Mas eu quero, inclusive, questionar, porque falam que o Bolsonaro é genocida, falam que o Bolsonaro utiliza uma política. Mas e quem está fazendo política com distribuição de vacinas? É o quê? Quem está escolhendo quem será vacinado e quem não será é o quê? Eu concedo, senhor presidente, uma parte do deputado Cabo Bebeto. Agradeço a parte, deputada Vimaia. O senador Renan Calheiros quer retirar o Neymar. Imagine para colocar quem? Colocar o Renan Filho também, pô. É vice, o que puder colocar, vai colocar. Alguém tem dúvida disso? E se botar, o cara vai, rapaz. Deve ter alguém de família Calheiros para jogar na seleção. Não tenha dúvida disso. Isso é fato. A gente vê problemas nos exames do LACEN que furaram fila. Você acha que também na vacinação não está acontecendo furar fila, não? Vou aguardar isso aí. A gente tem questionado a Secretaria de Saúde e a Secretaria não tem respondido. Inclusive, a Contradoria, um dos meus questionamentos, obrigou a Secretaria a responder e eu estou aguardando. Os caras não estão nem aí, não. Responde o que quer e quando quer. Eu mando os seus relatórios montados, que a gente muitas vezes não tem nem como verificar. É uma pena, mas o alagoano está sofrendo na prática. A gente tem recebido aqui reclamações de atraso dos exames. É todo dia a gente reclamando, 10, 12 dias para sair o resultado do exame. Vai na UPA, falta ambulância, demora a chegar uma ambulância. Essa é a gestão. Se em Murici a competência, que bom, escapou um, né? Que bom. Mas talvez não seja isso. São números obscuros, segura a vacina, demora a distribuir a vacina. Eu estou até agora esperando as vacinas que ele disse que ia comprar. Eu estou até agora esperando. No grande mini Foro de São Paulo, que é o consórcio do Nordeste. Estou esperando chegar aí, que só tem feito coisa boa para o nordestino. O consórcio do Nordeste e a Ave Maria. Daqui a pouco vai virar até uma religião, uma igreja, uma maçonaria, algo parecido. Porque os caras só têm boa intenção. Pense num colegiadozinho arrumado. Então, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência trazer o tema e que o alagoano não se surpreenda se o nosso novo número 9, pela escalação do técnico senador Renan Calheiros, for 10, é? Ah, então desculpe, é porque não estou assistindo muito futebol, não. Então,
O novo camisa 10 pode ser o nosso governador Renan Filho, que atua em todas as áreas. Mais um agora como meio atacante da seleção brasileira. Muito obrigado, deputado Vimaia. Obrigado, deputado Cabo Bebeto. Não dê ideia, não. Vossa Excelência não dê ideia, porque pode ser que surja aí um calheiro na seleção brasileira de futebol. Mas eu quero conceder uma parte ao deputado Silvio Camelo. Deputado Davi Maia, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente fica aqui a pensar e a se perguntar como as pessoas às vezes têm vontade que dê errado, que politicamente o beneficia. Deputado Davi Maia, disseram que ia faltar leito em Alagoas. Não faltou. Disseram que ia faltar UTI em Alagoas. Não faltou. Depois disseram que ia faltar oxigênio em Alagoas. Também não faltou. Disseram que ia faltar kit de intubação. Também não faltou. A UFAL, deputado, está sofrendo um problema muito sério de orçamento. Não sei se Vossa Excelência sabe disso. Que o orçamento da UFAL foi cortado. Não só da UFAL, mas de todas as universidades do Brasil, causando um problema muito sério para as universidades federais do Brasil. Quero dizer a Vossa Excelência que os índices de morte por 100 mil habitantes em Alagoas são um dos menores do país. Não é nada de se comemorar, não, mas é uma realidade. Quero dizer a Vossa Excelência que aqui lamenta quando o governador dá uma ordem de serviço para a duplicação de uma estrada que vai promover o turismo por demais e avançar o estado de Alagoas, porque será amanhã, outra etapa, será até o aeroporto de Maragogi, que disseram aqui que não ia ser construído e já está sendo construído. Que vergonha se tem, deputado, é quando passa 6 meses para fazer uma ciclovia no canteiro da Fernandes Lima, que tem meio mundo de curva, que se o cabo vier meio tungado, vai bater de árvore em árvore. Vergonha eu teria de dizer isso, deputado. Mas Vossa Excelência vem aqui trazer sempre temas para denigrir a imagem do governo do Estado. Porque torce quanto pior, melhor. E o governador Renan Filho e sua equipe, secretário Aires, tem se esforçado muito para Alagoas ser um destaque e os alagoanos não serem tão atingidos como o Brasil está sendo atingido. Vossa Excelência sabe, deputado Davi Maia, que quem vacina não é o governador, não é o governo. Quem vacina são as prefeituras. E está aí, a Prefeitura de Maceió tem feito um bom trabalho. Não só de Maceió, mas de outros municípios. Vossa Excelência esquece que quando o governo dá uma ordem de serviço, ele está colocando para a população postos de trabalho. Qual o Estado no Brasil que está colocando, aumentando os postos de trabalho com obras do governo do Estado? Vossa Excelência tem uma equipe muito boa. Procure saber, deputado. Procure saber proporcionalmente qual é o Estado que mais tem investido nesse período da pandemia, com recursos dos alagoanos e com a ajuda dessa casa. Porque quando aprovamos aqui matérias que fazem com que o governo possa captar recursos, a Assembleia está fazendo o seu papel com o voto de Vossa Excelência também. Louvo aqui a oposição do deputado Bebeto e dos demais deputados. Mas o governador Renan Filho tem sido destaque, deputado. Quer queira, quer não. Claro que ele não vai para a seleção. Até futebol ele tem, porque já joguei bola com ele e sei que ele é bom de bola. Mas Vossa Excelência não fará parte desse time, porque infelizmente é a ciclovia de 6 meses que não chegou ainda no Palato. Muito obrigado. Deputado Silvio Camelo, bola realmente não é o meu forte. Desde o tempo de quebrangulo que eu era o banco de reserva. Mas deixa eu dizer uma realidade a Vossa Excelência. Em se tratando de vacina, deputado Silvio, o Estado entre o dia 1 de maio a 20... O Estado, de 1º de maio a 26 de maio, processou 15.851 testes, o que dá 609 resultados por dia. Isso não é, deputado Silvio Camelo, suficiente para suprir a demanda do Estado. Isso que Vossa Excelência falou, que a gente disse que ia faltar leitos, que a gente disse que ia faltar oxigênio, graças a Deus eu nunca disse que ia faltar isso. Agora, desde o ano passado, e as notas taquigráficas aqui não me deixam mentir, eu venho dizendo, vai faltar testes. E está faltando, deputado Silvio Camelo. A gente tem em Alagoas, na verdade, uma subnotificação exagerada, porque a gente não sabe a quantidade de alagoanos que estão com Covid, simplesmente porque nós não temos testes.
O boletim que está aparecendo, existe teste processado pela UFAL, não está mais aparecendo. Será que a gente não está mais precisando de ajuda, deputado Silvio? Aí bate de novo na questão da contratação dos laboratórios privados, que eu defendi aqui também nessa casa. E o governador fala de boca cheia todos os dias que o problema não é falta de dinheiro. Mas, e como disse bem o deputado Cabo Bebeto, como disse, gestão não são todos que fazem. Murici é um exemplo de gestão. Realmente, como disse o deputado Silvio Camelo, quem vacina são os municípios. Mas quem distribui a vacina é o governador. Será que Murici está sendo beneficiado? E aqui fica a pergunta e o questionamento para a Comissão de Saúde desta casa. Será que temos 101 incompetentes, prefeitos incompetentes, nas gestões dos seus municípios? E o prefeito Olavo Neto é um diferencial? Pode ser. Pode ser que seja uma verdade, deputado Paulo. Pode ser que ele descobriu uma fórmula lá em Murici que não vale, que os outros precisam copiar. Agora, pode ser também, e é muito mais provável, o que eu venho dizendo. O secretário Alexandre Aires e o governador Renan Calheiros utilizam das vacinas para fazer política. É a política da vacina para ajudar os companheiros, os amigos, os partidários. Fica aqui a minha solicitação, mais uma vez, senhor presidente, à Comissão de Saúde desta casa. Fica aqui mais uma vez, irei refazer todos os questionamentos de novo, irei recorrer à Controladoria Geral do Estado, que sempre eu ressalto, na pessoa da Controladora Geral, a importância que ela sim é uma técnica muito eficiente desse Estado, doutora Maria Clara Bugarim, muito eficiente, muito técnica. Tem um serviço que funciona aqui, a Controladoria Geral do Estado. E fica aqui a minha indignação. Chegou a pergunta que eu queria responder ao deputado Silvio Camelo. Alagoas cria postos de trabalho. Eu não sei onde é que Alagoas está criando postos de trabalho. Porque hoje, Alagoas tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil. Os efeitos da doença também são sentidos na economia. Posicionou Alagoas como o segundo estado do Brasil com a maior taxa de desemprego, 18,6%. A gente só perde para o governo do PT da Bahia, com 19,6%, de acordo com o IBGE. Isso foi matéria nacional, saiu na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, se tem uma coisa que não existe em Alagoas, é criação e geração de emprego. E o que temos muito é falácias, tipo o aeroporto de Maragogi. Quem tiver de passagem por Maragogi, quem tiver curiosidade, visite a obra do hospital de Maragogi, do aeroporto de Maragogi. Está muito mais atrasada do que a duplicação que não existe. E eu tenho uma frase, senhor presidente, que eu estava querendo me lembrar. O governador, no seu discurso da assinatura da ordem de serviço, o deputado Francisco Tenório, olhou para o Mozart e disse: Mozart, no meu governo é diferente. A gente aqui vai ter um cronograma de obra, eu quero todos os dias, um dia a menos naquele outdoor. Eu quero que você mostre, porque o meu governo, obra tem dia para começar e para terminar. E até hoje, deputado Cabo Bebeto, se tem uma coisa que até hoje não aconteceu, foi terminar a obra. O governador é bom de uma coisa, ordem de serviço. Inauguração ele fica a desejar. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Jó Pereira, uma parte, me desculpe. Deputado Davi Maia, agradeço uma parte de Vossa Excelência. Realmente a gente precisa fazer um tour, né, uma visita à cidade de Murici, para identificar a estratégia de vacinação que está sendo aplicada naquela cidade, para que a gente consiga replicar nos demais municípios alagoanos. Fora essa sugestão, eu peço ao secretário de Saúde do Estado de Alagoas mais transparência com relação às vacinas. Foram encaminhados relatórios para a Comissão de Saúde, foram encaminhados relatórios, mas nenhuma das perguntas feitas pela comissão foram respondidas. Foram encaminhados números e relatórios sem esclarecer, sem dar transparência. Mas eu faço essa parte a Vossa Excelência para sugerir, aproveitar a oportunidade
e novamente, mais uma vez, porque fiz isso, deputado Davi Maia, pessoalmente, entregando a indicação desta casa nas mãos do governador Renan Filho com relação à vacinação dos usuários do transporte público coletivo. Então, ao invés de avançarmos em idade pontualmente em alguns municípios, nós precisamos sim prestigiar, nós precisamos sim colocar como prioridade o trabalhador aqui, principalmente de Maceió, mas de todo o estado de Alagoas, que usa o transporte público coletivo, aglomerando por necessidade, para ir buscar o pão de todos os dias. Então, faço aqui esse apelo ao governador Renan Filho, ao secretário Alexandre Aires, o líder do governo, o deputado Silvio Camelo, colocou que o Estado não vacina, mas o Estado tem vacinado, abriu o ponto de vacinação das gestantes, inclusive no hospital, que não é mais da mulher, é o hospital que atende prioritariamente o Covid. Eu gostaria de sugerir um ponto móvel de vacinação nos terminais de ônibus para atender o trabalhador, deputado Francisco Tenório, que todos os dias enfrenta ônibus lotado para trabalhar e para ganhar o pão de todo dia. Então, fica aqui mais uma vez. Já foi a indicação dessa casa, senhor presidente, eu entreguei a indicação em mãos ao governador Renan Filho. Gostaria de, mais uma vez, aproveitar a oportunidade que estamos falando de vacina para renovar esse apelo. Meu muito obrigada. Deputada Jó, agradeço, acompanho a sua sugestão, as duas. Inclusive, me voluntario como não participante da Comissão de Saúde, mas também queria compartilhar e queria participar de uma visita da Comissão de Saúde à cidade de Murici. Estaríamos lá para entender como é que Murici consegue vacinar até 45 anos de idade e os outros 101 municípios do estado não. Então, me voluntario, deputado Léo Loureiro, caso a Comissão de Saúde faça essa visita à cidade de Murici, eu também queria estar junto. Muito obrigado. A deputada Ângela Garrote. Deputado Davi, hoje eu quero dizer a vocês que eu só lhe acompanho a Murici se for para eu tomar a vacina lá. Porque eu já tenho 59 anos, não tomei ainda, como é que Murici já está nos 45? Mas você pode ir sozinho visitar a saúde de Murici. Mas Vossa Excelência já pode tomar em Maceió. Vossa Excelência tem residência na cidade de Maceió, já pode tomar, que em 59 Maceió já está vacinado. Tá joia. Presidente Marcelo, muito obrigado. Deputados, obrigado. Desculpe se eu me alonguei demais. Parabéns, deputado Davi. Deputado Davi, ele usa tecnologia para associá-lo nos seus pronunciamentos. Já perceberam ou não? Ele fica aqui, ó, discursando aqui, recebendo as informações do seu gabinete competente online. Não entre... Tem embate com o deputado Davi, é difícil, porque a turma vai aqui, ó, só constatando se aquilo é verdade ou não. Está parecendo com o nosso relator da CPI, senador Renan, que fica só aqui, ó. Anotando aqui se é verdade ou não. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Deputado Bebeto, Vossa Excelência com a palavra. Informação em tempo real, a gente quer matar tudo e se lasca desse negócio, né? Acaba, chega pesado. Deputada Ângela, 59 anos, deputada Ângela, tá bem, viu? Tá bem, viu? Eu diria 40, 42 no máximo. Tá bem demais a senhora, viu, deputada? Parabéns, viu? Muito bem, parabéns. Senhor presidente, aproveitar aqui para parabenizar a Chapa 1, que ganhou ontem a eleição da Aliança Comercial aqui de Maceió. Essa entidade que representa tão bem o centro e o comércio de Maceió, uma entidade que tem um papel muito importante. E quero, o deputado Vilmaia, avisar a Aliança Comercial que nós seremos, sem sombra de dúvida, o elo entre eles e a Prefeitura de Maceió, sempre que for possível, para que ambos consigam fazer melhor o seu papel. Voltando ao tema do debate anterior sobre ordem de serviço, é fato que realmente o governador tem assinado muitas ordens de serviço, né? E achei interessante essa história de colocar um outdoor para ficar cronometrando, né, o prazo, né, da obra. Essa história começou no Hospital Metropolitano e não deu muito certo não, que ia ser filmado, que ia ser 24 horas e deu no que deu. Mais de 2 anos de atraso. Mas eu aproveito para pedir ao alagoano, todos os municípios que tiver uma quadra, uma rua,
um hospital, um aeroporto, tirem foto da placa da obra e mandem para mim. Eu vou pesquisar a ordem de serviço, ver a data de início e a previsão da conclusão, para ajudar o governador a fazer esses outdoors. Então, por favor, alagoano, que tiver no seu município qualquer placa de obra, que tenha lá a gestão do governo do estado, tire uma foto legal, caprichada, que o governador quer fazer um outdoor e a gente vai ajudá-lo com a ordem de serviço assinada e a execução e os prazos para mostrar que realmente há uma excelência, não só na promessa, mas como também na execução. Por enquanto, isso era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, as obras, né, a oposição está incomodada, nervosa, e vai ficar mais nervosa ainda, deputado Chico Tenório, porque tem um cronograma muito grande de obras que vão se iniciar, umas já concluídas, né? Hospital aqui da Mulher, concluído, o hospital lá de Porto Calvo, concluído, lá em Delmiro Gouveia, agora em julho, inaugura a duplicação de Arapiraca, incomoda. Eu já vi a oposição ficar com raiva quando não faz. Agora, quando faz, aí é danado. Mas vamos aí, a deputada Fátima está ali, trabalha com a saúde, trazer Lexotan para cá, deputada, que até o final do ano o pessoal vai ficar nervoso aqui com as obras que o governo está concluindo e que vai começar. Mas a oposição é para isso mesmo, né? Oposição. Eu, quando entrei aqui, tinha um deputado, Timóteo Correia, ele dizia que a oposição é para espernear, é para gritar. E a gente está sentindo, eu agora estou sentindo, assim, e vendo que ele tinha razão quando ele falou. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Oposição e situação. Isso faz parte da democracia. A oposição aponta os defeitos e o governo, se for sensível, vai melhorando cada dia mais. Todos nós somos falíveis. Não há ninguém é infalível. Pode ter erros, sim, claro. Agora, o importante é não ter compromisso com os erros. Então, quando a oposição faz essas críticas, em tom, às vezes, até em tom leve, em tom mais ameno, é importante para o governo. O governo se nutre dessas críticas. Então, tem um papel fundamental. E aí é onde eu parabenizo os deputados que corajosamente fazem uma oposição a um governo difícil de fazer, uma bancada forte, uma bancada grande, um governo que entrega muita coisa, mas é necessário sim o parlamento ter esse tempero da oposição. Mas os deputados Davi e o deputado Bebeto querem falar de novo? Desejam? Prima. Então, fica o deputado Bebeto com a palavra, mais uma vez, Vossa Excelência. Aproveitando essa excelência do governo do Estado, podia consertar os tomógrafos, né? Tem um certo tempo já que estão quebrados. Aqui é um cara que faz tudo, anda. Adquirir novos também. Eu vi, podia, né? Tem tanta história da Secretaria de Saúde, rapaz. Tem tanta história. Vocês às vezes deviam nem responder a gente. Mas vamos embora. Devagarzinho a gente vai chegar lá, em cada canto. Se né? Deus quiser. Mas, senhor presidente, por exemplo, o Metropolitano, que até hoje não foi 100% entregue. Quem quiser, quando for para Murici, é caminho, para no Metropolitano, dá uma olhada lá, se deixarem entrar, né? Deixaram entrar porque tem muita desculpa, muito arrodeio, terminando deixando entrar às vezes. Vai lá olhar. Fora o atraso, né? Fora o atraso, vê lá se está tudo entregue. Um dia desse, deputado Vilmar, eu vi que não é só leito, precisa de equipe, né? Que é uma equipe, uma mão de obra especializada para trabalhar em UTI, com o Covid. A gente está 1 ano e meio e não deu para ter equipe para isso. Gera emprego, não deu para contratar essa mão de obra a mais, para não faltar. O discurso se perde no próprio discurso, é só isso. A gente fala o que a gente está vendo, o que a gente ouve, o que a gente recebe vídeo. O tomógrafo do Metropolitano é alugado. Olha, tanto dinheiro para tanta coisa. O tomógrafo de lá é alugado. O do outro está quebrado, o do outro está consertando. É, Alagoas. Mas é uma excelência, é uma referência.
Quem faz uma oposição boa é a oposição que é feita do governo federal, que fizeram manifestações excelentes. É que pôde, ninguém falou mais nem disso, você viu, deputado Davi Maia, que estavam convocando, depois ninguém abriu a boca mais para falar da manifestação. Meia dúzia de guato pingado trancando rua, aí pode juntar a gente, aí quando é o presidente não pode. Aí o cara faz chamando, depois não fala como foi, não conta nada. Oxe, que foi? Ficou feio o negócio? Não, oposição é oposição. É quem discorda, pode ser a um governo ou uma opinião, enfim. Mas o discurso ele se perde no próprio discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço e concordo também. Eu já vi Vossa Excelência várias vezes aqui, de forma correta, reconhecer os avanços. Então é isso aí. Vamos ao deputado Davi Maia, nosso líder do Democratas. Senhor presidente, primeiro, deixar bem claro que a oposição não está aqui para espernear, não. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para mostrar uma visão de que hoje eu vou dizer que é majoritária no estado de Alagoas, mas os índices de pesquisa estão aí. Pelo menos uma grande parte da população já enxerga como essa visão minoritária da oposição aqui, essa bancada de oposição que é minoritária nesta casa. Mas plagiando Santo Agostinho, presidente, que ele dizia que prefere os que me criticam, que me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem. Ia utilizar essa frase muito bem no dia de hoje. Foi a oposição que mostrou ao governo do Estado os erros de Ulacem. Inclusive, deputado Ronaldo Medeiros, obrigando o governador a exonerar a sua prima, que estava lá e não tinha condição nenhuma de gerir aquela instituição. É a oposição que mostra todos os dias, os erros desse governo. E eu posso lhe citar vários. O erro do Conselho da Comissão da Parceria Público-Privada foi a oposição. O erro da licitação do Matadouro de Viçosa foi a oposição. É a oposição que conseguiu o bloqueio da transferência de recursos para o consórcio do Nordeste, porque o Estado foi roubado. Foi a oposição, deputado Ronaldo Medeiros, que fez o Estado, o governador Renan Calheiros, dito pelo senhor o Iluminado, foi a oposição que fez ele corrigir a nomeação da esposa dele no Conselho do CRIA como representante da sociedade civil. Foi a oposição e nem por isso eu trouxe para essa casa para espernear. Não. Porque é a oposição que é responsável por 70% dos pedidos de acesso à informação da história desse Estado. 70% foi feito nesses 2 anos. Com coisas minhas, coisas do deputado Cabo Bebeto. A oposição pode ser pequena nessa casa, deputado Ronaldo Medeiros, mas a gente derrotou o governo e a prefeitura na capital da cidade, no Estado, na cidade de Maceió. É a oposição, deputado Ronaldo Medeiros, que vai derrotar esse governo em 2022. É a oposição que vai mostrar todas as falácias criadas por esse governo. Esse discurso que Vossa Excelência acabou de fazer, eu e o deputado Cabo Bebeto assistimos muito nesta casa no ano de 2020. Quantas vezes, deputado Cabo Bebeto, a gente não escutou isso? O deputado Silvio Camelo dizia: Vossa Excelência defende um governo que tem 80% de aprovação. Defende, não critica. E hoje nem mais esses 80% ficaram, restaram. Deputada Jó Pereira resumiu, e eu quero falar aqui publicamente, porque eu já falei privado, mas ela resumiu basicamente o que é o governador Renan Calheiros. Um líder solitário. Ele é um líder sozinho e vai continuar sozinho, deputado Medeiros, na sua empáfia, na sua intolerância, na pessoa que ele é. Mas, senhor presidente, eu não ia nem entrar nesse caso, porque ainda vem ter muitas coisas que a oposição vai trazer a essa casa, especialmente quando a gente conseguir abrir a caixa preta da comunicação, quando a gente chegar no município de União dos Palmares, lá na Secretaria de Saúde, é a oposição que vai abrir essa caixa preta. Mas eu queria falar aqui, senhor presidente, foi por isso que eu pedi a palavra, porque na segunda-feira, às 9 horas da manhã,
nós estaremos recebendo na Comissão de Meio Ambiente a Casal, a Arsal, a Sanama e a Sanema para tratar das obras que estão trazendo um transtorno para a cidade de Maceió. E fica aqui o convite a cada deputado, aos membros da Comissão do Meio Ambiente, mas a cada deputado que queira participar, segunda-feira, às 9 horas da manhã, no plenarinho. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Ronaldo Medeiros, o seu microfone já está aberto, deputado. Chama. Senhor presidente, vejam, quando a oposição parte para o pessoal, a oposição é ao governo. O governo Bolsonaro, o governo Renan Filho. Quando parte é o governador, é empáfia, é intolerante, aí fica no pessoal, né? O pessoal... Ficou parecendo aquele senador Randolph, lá do É ruim esse tipo de... O senador Randolph é que tem essas conversas. Esse tipo de oposição é ruim, né? Porque fica a oposição à pessoa, não ao governo. Mas eu entendo, né? Quando não consegue achar defeito no governo, aí vai para a pessoa. Aí fica sendo genérico. Só isso, a gente tem que trabalhar, falar do governo. As pessoas, elas... depende do convívio pessoal. Aqui a gente está na Assembleia vendo o governo. É o CNPJ, não é o CPF. É isso que eu gostaria de colocar, senhor presidente. Parabéns, deputado Ronaldo. Certíssimo. Deputado Bebeto, seu microfone já está aberto direto. Viu? Eu concordo que a gente tem que criticar realmente o CNPJ e tenta até fazer isso. Eu falei até sobre isso um dia aqui. Mas, deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência, em 80% das suas falas, fala presidente, não fala governo federal, só para fazer justiça nesse seu posicionamento. Então que serve para um, no Chico, serve para outro. Dá no Francisco, né? O palco dá no Chico, dá no Francisco. Ou seja, que seja assim. Mas esse Chico aí, se der, é problema. É melhor procurar outro Chico. Procura outro Chico. Muito bem, deputado Davi Maia. Vossa Excelência com a palavra. Né? Então, por hoje só, tá bom? Ok? Então, tá. Muito bem. Então, não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, nem deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para terça-feira, horário regimental. Desejo um bom final de semana a todos, saúde e paz. E declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.